convidamos para apresentar a conferência Articulação entre Mídia, Educadores e Educomunicadores como garantia para a superação dos obstáculos à disseminação da educação midiática no Brasil, o presidente da AP-PEDUCOM e professor da Universidade de São Paulo, Ismar de Oliveira Soares. Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado pela Marquette Universidade de Milwaukee, Wisconsin, nos Estados Unidos, membro do Conselho Diretor do Observatório Latino-Americano e Caribenho de Alfabetização Midiática e Informacional, com sede na Cidade do México. Pesquisador FAPESP, ressemantizou em 99, após pesquisa realizada junto a uma amostragem latino-americana, o neologismo educomunicação, para designar um campo emergente de intervenção social na interface comunicação-educação. Para moderar a apresentação, convidamos a professora Soraya Maria Ferreira Vieira. Possui mestrado e doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica. Faz parte do grupo de pesquisa Redes, Linguagens e Ambientes Imersivos e integra a rede ibero-americana de pesquisadores sobre mídia e educação, Alfamed. Hoje é professora associada da Universidade Federal de Juiz de Fora, na Faculdade de Comunicação. É docente permanente do programa de pós-graduação em Comunicação e Sociedade. Estou muito feliz por haver sido convidado para estar aqui. Eu estou entendendo que é o momento de agradecer o fato desta equipe, da mesma equipe que organizou este evento, de ter acolhido o convite nosso para estar há um ano atrás, lá na ECA, USP, quando a Unesco realizou o Global New Week, a Semana Global de Media and Information Literacy, e por outro lado também, estar tendo esta oportunidade de testemunhar a liderança do ADED em termos internacionais, aqui no Brasil também, e o trabalho do grupo de Huelva, especialmente em função da revista Comunicar, ver colegas com os quais estive nas décadas de 80, 90, o Agostinho, por exemplo, que está aqui conosco. É um momento para mim assim, marcante pelas revisões de pessoas, revisões das teorias, e ver como na América Latina e no Brasil o tema da relação comunicação-educação, da educação midiática prospera e avança. E a minha intenção aqui, além de agradecer, de retribuir o encontro do ano passado, é de também apresentar-me frente a um grupo de pesquisadores da área da mídia e educação, para contar um pouco que perspectivas nós tivemos, o Núcleo de Comunicação da ECA USP, ao nos debruçarmos sobre essa relação e de desenvolver uma pesquisa na América Latina sobre isso e trazer um pouco a trajetória do pensamento educomunicativo nesses últimos 17 anos. Inicialmente, né, e antes até eu queria que a técnica me ajudasse aqui, assessoria técnica, né? Quer dizer, antes de iniciar a palestra, acho que é só tocar aqui. Não, aqui eu acho que está tudo tranquilo. Então, antes de iniciar a palestra, eu queria mostrar para vocês um pequeno vídeo de 5 minutos, em que mostra um trabalho sobre o tema da competência midiática, desenvolvido num projeto interinstitucional, uma escola pública e uma escola privada em São Paulo, se unindo, há 2 anos que já se uniram, para que os adolescentes das 2 instituições, uma no coração de São Paulo, na região ali dos Jardins e perto da Paulista, e outro, uma escola da periferia da cidade, da zona sul da cidade. O que caracteriza as 2 instituições é que ambas trabalham com educação midiática. O Colégio Dante Alighieri, desde 2008, criou uma rádio, depois transformou um ônibus
em estúdio móvel e implementa, é um grupo de 80 estudantes que desenvolvem práticas de comunicação. E a escola da periferia está há muito mais tempo, desde 2001, num projeto de educomunicação, Educom.rádio. E o desafio que eu tinha, enquanto pesquisador dessa área, era saber como poderia se mover grupos de estudantes, de professores de uma escola pública rica, de uma escola, de uma escola privada rica e de uma escola pública não tão rica em termos econômicos, mas muito rica de produção cultural, como é que eles se comportariam juntos. E, ao final do ano de 2016, eles produziram um vídeo falando sobre os resultados do trabalho deles. Então, eu gostaria de iniciar isso, porque esse vídeo mostraria um capítulo de uma possível colaboração entre as nossas áreas de educação midiática e de educomunicação. Oi, tudo bem? Hello, how are you? Ciao, tutto bene? Olá, que tal? Estamos aqui para te fazer um convite. Mas antes que você aceite, a gente queria contar um pouquinho quem somos e o que fazemos. Neste vídeo, você vai conhecer a Imprensa Jovem e a Dante em Foco. Dois grupos de jovens da cidade de São Paulo, de escolas diferentes que gostam das mesmas coisas. Olha só que legal! Muito prazer, somos a Dante em Foco. Muito prazer, somos a Imprensa Jovem. Mas o que fazem esses jovens? A Imprensa Jovem é um programa criado em 2005 pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. No CMF Casablanca, as aulas começaram em 2013, com enfoque no projeto das ondas do rádio. A Dante em Foco é uma oficina de educomunicação do Colégio Dante Alighieri e nós somos considerados a imprensa oficial nos eventos da escola. A oficina já tem 9 anos e foi criada a pedido de 2 alunos do nosso colégio. Utilizamos diferentes linguagens, fotografamos, escrevemos, entrevistamos, gravamos, fazemos roteiros de rádio e de apresentações e cobertura de eventos culturais. Também produzimos legendas e textos colaborativos. Nós temos a Rádio Dante, que funciona durante os intervalos. Também fazemos entrevistas para a TV Dante. Nós discutimos as notícias mais importantes da semana e escrevemos para o blog do jornal Estado de São Paulo. Além disso, cobrimos eventos dentro e fora do colégio. Temos em nosso grupo jovens de diferentes idades, o que é muito bom. Trocamos ideias, somos um grupo alegre e com muita colaboração. Trabalhamos muito, mas nos divertimos também. A gente grava, erra, grava de novo, mas no final é a notícia que importa. Mas por que estamos aqui mesmo? Porque fazemos parte de um projeto de educomunicação. Mas espera um pouquinho que já vamos falar dele. Durante esses encontros, conversamos muito e descobrimos o que cada um produz em sua escola. E descobrimos que a Dante em Foco e a Imprensa Jovem fazem atividades muito parecidas. Fazemos entrevistas para a rádio, cobertura de eventos e outras atividades. O professor Ismar e a professora Lucy, que são da USP, conheceram os dois grupos e nos aproximaram. Valeu, professores! Em nosso primeiro contato, fizemos uma videoconferência contando quem somos e do que gostamos. Ao longo do projeto, fomos nos encontrando e pensando juntos em que mundo vivemos e em qual queremos viver. Mas você deve estar se perguntando, que mundo é esse em que vivemos? O mundo da imprensa jovem é um mundo de se comunicar, de refletir e de propor mudanças. O mundo da Dante em Foco busca um olhar crítico. Queremos mostrar outras possibilidades para as pessoas. Podemos dar tom às mudanças da sociedade que nós vivemos. Queremos fazer análise das mídias, mas além da leitura crítica, queremos produzir conteúdo e fazer novos amigos. Mas que projeto é esse que uniu 2 escolas de regiões e realidades tão diferentes na cidade de São Paulo? Calma, a gente explica. 2 grupos que gostam de rádio, de TV e de análise de mídia. Os nossos interesses envolvem a educomunicação. Juntando a educação com a comunicação, decidimos nos unir em um projeto que gostaria de mudar o mundo, utilizando, é claro, os meios de comunicação. E como fazer isso? Queremos inspirar as pessoas. Hashtag aceita todos. Hashtag por um mundo melhor. E assim, entender que o mundo é um só. As realidades são distintas, mas é possível conviver em paz. Nós aprendemos mais quando escutamos o outro. Construindo assim o sentimento de amizade e de companheirismo. Nos tornamos uma equipe que se gosta e respeita as diferenças. E achamos que podemos melhorar o mundo por meio da união que combate preconceitos e injustiças. Então, aceita todos. Diga sim por um mundo melhor. Que tal fazer um projeto assim na sua escola? E se
por meio da educomunicação, incentivássemos outros jovens a darem as mãos em diferentes escolas? Sim, é possível aprendermos uns com os outros maneiras diferentes de fazer aquilo que gostamos. É possível fazer diferente. Hashtag aceita todos. Por um mundo melhor. E é por isso que a gente está aqui nesse vídeo falando com você. Mas espera um pouco. Esse projeto não acaba aqui, não. Faça você também. Quem disse que a iniciativa não pode ser sua? Quem disse que uma pequena ideia não pode se tornar algo muito maior? Somos jovens. Somos escolas. Escolas como a sua. A sua escola também pode. Faça você também. Faça integração. Há muitos mundos dentro do nosso. Mundos esperando para serem conhecidos e realidades diferentes da sua. Conheça outras pessoas, outras escolas. Faça novos amigos. Faça você também. Pratique da comunicação você também. Podemos sim usar os meios de comunicação para aprendermos juntos. E assim mudar a questão ao nosso redor. Então faça você também. Tem iniciativa. E pense grande. Todo mundo é diferente. Mas sempre há alguma coisa para ensinar. Tem muito que aprender. Faça você também. Só podemos mudar o mundo com o diálogo. Então converse. Conheça. Faça você também. E você, gostou da ideia? Converse com seus professores e diretores para fazer algo que ajude a mudar o mundo. Olhe ao seu redor. Descubra um amigo da outra escola. Convide-o para fazer parte desse movimento. Use as mídias para produzir, para pensar, Para ouvir, para ser ouvido, para construir. principalmente para transformar. Faça você também. Que tal usar as mídias para melhorar o mundo? Hashtag aceita todos. Hashtag por um mundo melhor. Educom Geração Cidadã 2016! Então aceita todos. Por um mundo melhor. Eu vou ficar por aqui para facilitar que a tela fique, né, mais visível. Bom, eu peço desculpas, né, aos companheiros da América Latina, porque eu não pedi para os meninos falarem mais devagar. Eles estavam muito entusiasmados. Bom, na verdade, esse documentário ele põe em evidência alguns conceitos que a prática educomunicativa vem sistematizando, discutindo, pesquisando. Eles se apresentam para dizer: queremos um mundo melhor, queremos mudar, né? Nós queremos desenvolver alguma utopia, diria. A minha sugestão é que não tenha luz aqui, viu? Senão vai complicar para nós o público, se for possível, naturalmente. Bom, eu queria fazer um pouco recorrido histórico, de como o conceito foi sendo desenvolvido, né? Você podia avançar para mim? Ao longo das últimas 5 décadas. Vamos lá então, por favor. Bom, inicialmente eu queria apresentar essa página de jornal, que foi de 2016, em que houve mudança da diretoria da Associação Nacional de Jornais, né? E o presidente novo, Marcelo Resch, diz: jornais devem certificar a realidade. E aqui embaixo, devemos ser os jornais em todas as suas formas e plataformas, muito mais que transmissores de notícias. Devemos ser os certificadores profissionais da realidade. Então, a área de jornalismo entende que existem os profissionais da verdade. E eles é que vão dizer o que é certo e o que é errado. Bom, na sequência, houve um processo que está correndo, aliás, já terminou, no Supremo Tribunal Federal. É que existe um estatuto no Brasil, chamado ECA, né? Como é que é a tradução do ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi um estatuto criado para proteger a criança e o adolescente. Um dos artigos do estatuto, que é o artigo 254, falava da classificação indicativa dos espetáculos. Inicialmente, o governo o governo imaginava, por volta de 2007, que haveria uma equipe nacional que classificaria os espetáculos, os programas de televisão, e isso seria anunciado na televisão. Isso é próprio, ou não é próprio, até 10 anos, até 12 anos, até 14 anos, até 18 anos, algo do gênero.
os meios de comunicação protestaram e o governo entregou aos próprios meios. As próprias televisões classificam as suas programações. Está lá, ainda hoje existe isso. O que aconteceu foi que um grupo entrou no Supremo Tribunal Federal para dizer que isso era inconstitucional, que a imprensa é livre, e ela pode colocar, a imprensa, a mídia livre, e pode exibir a sua programação a hora que quiser. Isso foi para o Supremo. E o debate era entre o direito de liberdade da mídia e o direito da infância a ter uma programação adequada. E nós ficamos no ping-pong para saber o que pensavam as cabeças do Supremo Tribunal. E o que pensou a cabeça do Supremo Tribunal? Que o direito da mídia é maior que o direito da criança. E o Supremo dizia, os problemas da infância, que os cuidem os pais e os professores. A mídia tem que ter preservado o seu direito, ela pode classificar, é uma classificação indicativa, e os pais então vão ter orientação, e aí recolham as suas crianças para que não assistam. Mas nós, mídia, colocaremos a programação a hora que quisermos. E aí nós estamos diante de um conflito de interesses. Vamos seguir. Nesse conflito de interesses, existe a questão do direito da infância. E, na verdade, eu vou trabalhar aqui, a partir disso, e mostrando como a área da Media Education, da educação em mídia, parte exatamente do reconhecimento que a criança tem um direito de conhecer o mundo da comunicação e conviver com ele de uma forma adequada. No caso aqui, nós estamos diante de um fato. Existe no Brasil, desde 2010, um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. E cada estado brasileiro tem que produzir o seu plano estadual. O estado de São Paulo, esse ano, está elaborando essa lei. E a elaboração dessa lei é complexa. A ouvidoria pública, Secretaria de Justiça, Segurança Pública, Polícia Militar, Secretaria de Educação, todos conformaram um comitê, convidaram a BB Educom para participar do comitê, para preparar uma lei, um projeto de lei que está hoje na Assembleia Legislativa para que se crie um plano de educação em direitos humanos no estado de São Paulo. E aí nós dissemos o seguinte, se é um plano de educação em direitos humanos, as crianças têm que ser ouvidas. E o grupo aceitou. E nós então convidamos justamente esse grupo que acabou de falar no vídeo, que é um grupo de uma escola privada e de uma escola pública, para debaterem sobre o que eles gostariam que estivesse na lei ou no plano de educação em direitos humanos. Estas aqui são duas fotos mostrando a participação deles, as conclusões, e efetivamente o que eles decidiram, que era importante, foi incorporado no projeto que está agora submetido a discussões na Assembleia Legislativa. Próximo. Aí que está. Eu estou recorrendo aqui a David Bunkingham, né, que é reconhecido nos seus estudos por falar do direito de mídia da infância. Né? Em vários momentos do seu trabalho, nas suas pesquisas, ele aponta para esse conceito. As crianças têm direito ao conhecimento. E a essência da Media Education está nisso, ao reconhecer esse direito e fazer com que ele seja eficaz. No caso, claro, como foi lembrado ontem, nós vamos perceber que isso não nasceu entre nós, nesse momento. No início do século nós temos aí Frenet, com a imprensa, e com um resgate de uma foto daquele período. Também lembramos, por favor, o seguinte, o Janusz Korczak. Não sei se vocês se lembram, era um médico judeu e comunicador, que durante a ocupação nazista ele tinha lá um orfanato com 200 crianças, e ele criou uma república. E nessa república havia os poderes clássicos que a Revolução Francesa entendia que eram os poderes da democracia, e entre os poderes havia a mídia, e as crianças produziam mídia. E ele tirava do seu bolso e pagava os jornais poloneses para publicarem artigos que as crianças produziam. Como vocês sabem, ele e o grupo das crianças acabaram indo para os crematórios, né, na época da perseguição nazista. E nós entendemos que Korczak e Frenet são dois precursores do conceito de
de educação midiática e do Conselho de Educomunicação. Na América Latina, né, 2 nomes que sempre são citados como pensadores que nos precederam. No caso, Paulo Freire em Extensão e Comunicação, que foi escrito no Chile inicialmente e depois traduzido para outras línguas e está no mundo inteiro hoje, né? Paulo Freire é um dos 100 autores mais citados nas universidades do mundo inteiro. Uma recente pesquisa apontou. Nós estamos muito preocupados nesse momento porque há um movimento há um movimento de extremismo à direita querendo tirar de Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira. E nós estamos mobilizando contra. E Paulo Freire discute comunicação. Então, eu estive algumas vezes em contato com a Elza, ex-esposa do Paulo Freire, para dizer, olha, o seu marido, ele não foi um grande educador só, ele foi um grande teórico da comunicação, né? Existe um artigo publicado em 1960, por aí, que o título é Adiós Aristóteles, em que Luiz Ramiro Beltrán, ao escrever Adiós Aristóteles, dizia: Aristóteles iniciou o pensamento comunicacional funcionalista. Alguém fala, alguém escuta, há no meio do processo, que é a voz humana, que é outro instrumento qualquer. E Paulo Freire introduz o conceito da comunicação dialógica. Então, para nós latino-americanos, ele é um teórico da comunicação. E o nosso amigo Mário Kaplun. Mário Kaplun falava de uma coisa essencial, que era o comunicador popular. E Mário Kaplun, ao falar do comunicador popular, ele falava do professor que fazia comunicação. Ele chamava o professor que fazia comunicação de educomunicador. Então, Mário Kaplun trabalhou o termo educomunicador. Mário Kaplun, na verdade, nunca pensou no conceito de educomunicação, que esse conceito representasse algo diferente. Para ele, educomunicador era o educador midiático. Então, era um sinônimo, e a palavra, na verdade, não era muito usada na América Latina. Porém, o conceito de educomunicador era forte. Era o professor que se envolvia. Não se envolvia com qualquer comunicação. Se envolvia com a comunicação dialógica, participativa, como vocês sabem. À frente, por favor. E aí nós vamos ter, no ano 2000, nosso amigo Pablo Ramos. Não sei se alguém de vocês conhecem. O Pablo Ramos é um cubano que tinha um movimento importantíssimo de educação midiática em Cuba, que era o Universo Audiovisual Latino-Americano, que trabalhava com crianças, com adolescentes, e ele fez uma pesquisa, a pedido das organizações católicas de comunicação com sede em Quito, o CLAC. Ele fez uma pesquisa sobre como é que na América Latina se desenvolvia essa relação comunicação, educação, como é que os latino-americanos trabalhavam. E o resultado da pesquisa dele foi, no ano 2000, ele dizia 3 décadas de educomunicação na América Latina. Pablo Ramos, na verdade, designou isso a partir das pesquisas que nós havíamos feito na USP, quando ele disse, não, é isso, o que vocês estão afirmando que é educomunicação, é uma prática que já vinha existindo, nossa pesquisa era sobre isso mesmo, uma prática que já vinha existindo ao longo de um tempo, e ele citou o Plano Dene. Não sei também se alguém de vocês tem noção do que tenha sido o Plano Dene. Plano Deninhos. Era um projeto que nasce no Equador, que vai para o Uruguai, se estende para o Brasil, para a América Latina, em que se entregava a câmera de cinema para as crianças. Não se falava em vídeo naquela época, era a produção de pequenos filmes, filmetes. As crianças produziam filmes, as crianças analisavam filmes. E no Brasil isso também chegou, e eram os meninos das favelas do Rio de Janeiro que participavam desse projeto. Ele, Plan Deninhos, Plan Dene, mostrava uma perspectiva processual, um plano de trabalho com as crianças, e crianças produzindo. Então, para o nosso amigo Pablo Ramos, este foi o início de uma prática educomunicativa na América Latina. E no caso, nós teremos já com o apoio da Unesco, entre os anos de 97 e 91, uma série de encontros latino-americanos dos grupos que, na sociedade civil, ONGs, organizações não governamentais, ou das universidades, centros de pesquisa, quem é que estava trabalhando com a relação comunicação, educação
com a chamada leitura crítica da mídia, educação em médios, ou educação em televisão, por exemplo, se falava a respeito desses temas. Esses diferentes encontros produziram um livro chamado Educação para a Comunicação, Manual Latino-Americano, que foi produzido por Seneca, uma ONG do Chile. Na verdade, esses encontros aqui, que foram resumidos nesse livro, passaram a mostrar uma convergência de pensamentos entre universitários, pesquisadores e a sociedade civil. Também esse volume não fala em educomunicação na perspectiva em que hoje se tem, mas mostrou que existia na América Latina uma perspectiva. E por que eu estou insistindo nesse caminho da América Latina? Porque estamos na América Latina. E para dizer que aqui se fez um percurso, como um percurso foi feito na Europa, como um percurso foi feito nos Estados Unidos. Então, são muitas matrizes de pensamento a respeito da presença da mídia. No caso da América Latina, a matriz que existia entre nós e continua existindo entre nós, não é exatamente a mídia, mas os processos de comunicação. No caso aqui, o manual latino-americano era Educação para a Comunicação, incluindo a mídia, incluindo os processos, incluindo as atitudes e a gestão de ecossistemas. Por favor. E na passagem de milênio, eu estou me reportando apenas à América Latina. Claro que nesse período estava em efervescência no mundo inteiro as discussões sobre isso. É claro que antes dessas pesquisas, nós tivemos uma grande tentativa entre 1995 e 1996 dos companheiros de Espanha que se reuniram em La Coruña para discutir a educação em médios, media education, reunindo os pesquisadores e promotores do mundo anglo-saxão e francês, italiano, espanhol, português, com a América Latina. Então, a intenção dos encontros de La Coruña era uma aproximação, porque eles sabiam que a América Latina estava produzindo, porém, a América Latina não circulava na Europa. E naquele evento, em 1996, eu tive a honra de ser o porta-voz de uma homenagem a Mário Kaplun, que estava presente. E esse evento de 96 marcou a liderança da Espanha nas discussões dessas questões de mídia e educação em relação à América Latina. A partir daí, ampliou-se. Muitos estudantes brasileiros foram para a Espanha, né, e se avançou muito a conexão, né, entre a América Latina e o mundo espanhol em torno a esse tema. Especificamente aqui, nós vamos ter 4 pesquisas que ocorrem simultaneamente, sem que as pessoas tivessem noção que as outras estivessem pesquisando. Vejam, acredito que seja muito mais, né? Essa foi as que eu detectei de imediato. Martim Barbeiro escreveu La Educación desde la Comunicación. Creio que muitos de vocês conhecem o trabalho, e o Martim Barbeiro falava dos tempos, a escola fora do mundo, e ele falava do ecossistema que se propiciava com o mundo digital e a importância de uma mudança. A educação teria que mudar frente a essas novas realidades. Braga e Calazans. Braga e Calazans são 2 pesquisadores brasileiros que estiveram na Universidade de Brasília, na Federal do Rio de Janeiro, agora estão na Unicinos, são esposos. E eles escreveram Comunicação e Educação, a pesquisa deles. E ao final do trabalho, eles diziam, na interface, ou a partir da interface comunicação e educação, coisas delicadas acontecem. O termo comunicação e educação, questões delicadas na interface. Bom, olhando o livro deles, eles diziam, quando a comunicação adentra o mundo da educação, a educação muda. Quando a educação adentra o mundo da comunicação, a comunicação muda. Eles não ousaram dizer que se tratava de campo novo, a questão deles não era essa. Era dizer, temos que ter muito cuidado com essa interface, porque não podemos olhá-la na perspectiva funcionalista.
A educação olhando a comunicação como um conjunto de instrumentos. E a comunicação olhando a educação como um espaço para vender suas ideias e até gerenciar conteúdos, por exemplo. Não é? Perspectiva funcionalista. Ele dizia, não, existe uma perspectiva dialética, em que tese, antítese, síntese estaria acontecendo. O Jorge Huergo, da Argentina, o Jorge Huergo fez um trabalho maravilhoso. Ele era um seguidor de Freire e ele fez um estudo antropológico da relação comunicação e educação, dizendo que na América Latina, pelas condições culturais, pelo amor à arte, pelas formas de expressão que existiam por aqui, as práticas que ocorriam, especialmente nas organizações sociais, não tanto nas escolas, estavam prevendo a existência. Está bem o microfone? Eu estou sentindo que diminuiu, acho que melhorou, né? Então, ele dizia, o Jorge Huergo, na interface, alguma coisa acontece e é um campo. Ele chamava de comunicação/educação. Tivemos a oportunidade, no ano 2000, de um encontro em Bogotá, em que o Jorge Huergo apresentou sua proposta. Eu também apresentei a pesquisa na sequência. E havia uma diferença entre os nossos pensamentos, né? O Jorge Huergo, ele não afirmaria, não chegou a afirmar que existia um campo amadurecido, mas ele acreditava que existia uma perspectiva antropológica de mudanças. Então era preciso estar atento a essa mudança. Mas ele via o conceito de comunicação como um conceito muito limitado, porque ele dizia que educomunicação é educação midiática e está muito voltada para as tecnologias. Ele acreditava muito mais no movimento que se dava nas relações sociais. Bom, não tivemos tanto tempo assim de conversa, faleceu, né, o Jorge Huergo faz um ano, acredito eu, né, ou 2, não sei. Nós sentimos muito a ausência dele, mas ele apontou, né, era alguém que apontou para a existência de algo diferenciado. E tinha suspeitas com relação ao conceito de comunicação por achá-lo muito instrumentalista. Finalmente, o Núcleo de Comunicação e Educação da USP, nós solicitamos o ingresso nosso numa grande organização chamada Compós, formando um grupo de estudos. Compós era uma organização que trabalha com os programas de pós-graduação no Brasil, e rejeitaram. Rejeitaram motivo econômico, porque seria alguém mais, um grupo a mais, que iria disputar as verbas. Mas, na sequência, nós enviamos um projeto de pesquisa para a CAPES, que é o nosso organismo de financiamento. A CAPES negou, para dizer o seguinte: não vemos razão de uma pesquisa sobre comunicação e educação. Sabemos que os educadores conhecem bem o que é comunicação e os comunicadores o que é educação, e cada um vem agindo de acordo com os seus propósitos, e não faz sentido discutir essa relação. Isso não disse a CAPES. Tomamos o mesmo projeto e entregamos para a FAPESP, que é um organismo do Estado de São Paulo que financia o projeto, e disse: que projeto maravilhoso, vamos apoiá-lo. E a partir do apoio da FAPESP, fizemos um projeto de pesquisa em 12 países, América Latina, alguns colegas também da Península Ibérica, para saber, na época, como imaginavam, como os agentes da relação comunicação e educação imaginavam que fosse essa relação, como é que eles se colocavam frente a isso. Bom, foi um longo questionário, seguido de 25 entrevistas em profundidade, aproveitando os eventos que aconteciam durante 97 e 99, e no final nós percebemos que grupos que não se conheciam em todo o continente e fora dele tinham pensamentos e práticas coincidentes. E aí nós conseguimos identificar os elementos de coincidência e percebemos que as questões delicadas de interface, a realidade antropológica apontada por Huergo, se concretizavam naquilo que poderia ser um campo emergente. Nós não dissemos que havia um campo emergente, alguma coisa diferente
E tomamos a palavra desconsiderada e marginalizada na época, educomunicação, para designar esse elemento. A nossa dúvida sempre foi, quando falamos em comunicação barra educação, nós nos perguntamos, de que comunicação estão falando? De que educação estão falando? Porque comunicação e educação pode ser uma comunicação autoritária e uma educação iluminista, não é? Agora, de acordo com a prática latino-americana e de outras partes do mundo, depois verificamos isso, se falava em uma comunicação dialógica, se falava numa educação participativa e assim por diante. Quer dizer, havia uma categorização dos conceitos. A educomunicação, portanto, vinha para tomar essa realidade e tomá-la como um fato social em andamento. Existiam pessoas que trabalhavam nessa linha e ideias que caminhavam nessa linha. A partir da divulgação da pesquisa aqui no Brasil, de 2000 a agora, 2017, nós temos 257 mestrados e doutorados sobre esse assunto. E políticas públicas em vários lugares. E eu me lembro que estou trabalhando com educação e mídias, leitura crítica da mídia, desde 1970. Já tenho barbas brancas nessa linha. E recordo que, enquanto eu falava de leitura crítica da comunicação, enquanto eu falava de educação para a mídia, eu era considerado um cidadão preocupado com isso. Em algum outro lugar havia gente que aplaudia, em algum outro lugar gente que não gostava muito, mas não conseguíamos arrancar, como dizem os espanhóis, né? Não conseguimos avançar. Quando o conceito de comunicação é sistematizado, foi muito mais fácil dialogar com sistemas. Imediatamente fomos convidados para resolver um problema na Prefeitura de São Paulo, que era a redução da violência nas escolas. Não nos chamaram para falar de mídias, não nos chamaram para falar de currículo, nos deram um espaço marginal, que era os sábados, e durante 4 anos trabalhamos com os professores, alunos e membros da comunidade em torno da questão da construção da paz a partir da comunicação. E o diálogo foi feito. E chegamos à definição de um conceito. Essa aqui é uma definição operacional, né? Portanto, ela é mutável. É um paradigma gerador de práticas de análise e planejamento de processos comunicativos que facilitam o desenvolvimento de ecossistemas comunicativos abertos e democráticos nos espaços educativos, tendo como meta construir e fortalecer o pleno exercício do direito de expressão a serviço da ação cidadã. Cada um de vocês poderá criar a sua definição, né? Essa é uma maneira de pegar alguns elementos presentes naquele vídeo em que as crianças expressaram o que estavam fazendo, né? E traduzida aqui para uma síntese, né? E aí, eu apresento a leitura que um mídia educador, o Juvenal Zanqueta, fez num texto dele de 2009, em que ele diz: a educomunicação, nas palavras dele, reforça a autonomia do sujeito e insere os estudantes na produção e difusão de informações mediáticas. Aí alguém diz: não, mas isso também mídia educação faz, claro. Somos associados nisso aí, né? Os estudantes compreendem a dinâmica da comunicação mediática com a criação de ecossistemas comunicativos abertos e democráticos. Isso já ilumina o conceito de educomunicação. Então, o objetivo é criar ecossistemas, isto é, ecossistemas sempre estamos num ecossistema aqui. Não é? Vocês voltaram para mim, eu voltado para vocês. Há uma expectativa de que alguém goste ou desgoste, pergunte ou deixe de perguntar, mas é uma comunicação muito funcionalista e muito verticalista. Esse é o nosso ecossistema aqui. A educomunicação vai trabalhar para que os ecossistemas comunicativos sejam abertos e democráticos. Então, essa meta caracteriza a prática educomunicativa. E não é exatamente ou prioritariamente, não está nessas modalidades expressamente enunciada em Buckingham, por exemplo. Não é? Porque aqui nós estamos falando de políticas, política de mudança das relações. A mediação entre alunos e os meios de comunicação fica, nesse caso, a cargo de um educomunicador. Isso é um pensamento do Juvenal Zanqueta. Nós entendemos, efetivamente, que essa prática não está na mão de um educomunicador.
Essa é uma prática que a comunidade faz. A presença do educomunicador é algo posterior. A pergunta é necessário que haja alguém que motive isso, que lidere esse processo? Tanto assim que há ainda discussões a respeito da criação de uma licenciatura em educomunicação pela USP. Há muitos educomunicadores que não aceitaram essa interferência da universidade em algo que é do movimento popular. Não é? Então, estamos conversando, discutindo a respeito disso. A criação das áreas de integração, que foi possibilitada justamente com essa pesquisa, para saber onde é que trabalhavam, quem se interessava pela interface comunicação e educação, apontou para a gestão da comunicação nos espaços, a educação, claro, com a mídia, a pedagogia de uma prática no espaço escolar, a produção midiática, e, portanto, um diálogo com a mídia, um diálogo com a área de artes. À medida que nós descobrimos que para uma criança ter um microfone na mão, né, é ser artista, né? Eles não pensam no esquema de ser um profissional disso, daquilo. Eles estão fazendo arte sempre, cantando. E nós, inclusive, quando fizemos a pesquisa em 97, 99, nós não detectamos isso. Os que responderam os nossos questionários eram pessoas mais sisudas, mais fechadas, organizadores de ONGs, ou organizadores de projetos de pesquisa. Porém, uma colega nossa, na Bahia, quis fazer a mesma pesquisa e usou a mesma metodologia em Salvador da Bahia. E lá descobriu que, para os baianos, a expressão artística era mais importante que qualquer outro tipo de expressão. E que era através da arte que eles se manifestavam. Então, a partir da pesquisa da colega, nós identificamos que a expressão comunicativa por meio das artes é essencial ao processo, a produção midiática para a educação e a epistemologia. Portanto, o pesquisador faz parte desse processo, não como alguém de fora, mas como alguém que está ajudando a pensar. No caso, o que nós identificamos é que, se é possível para uma área de conhecimento, ou para um campo de conhecimento, ter áreas diferentes, iluminadas com o mesmo paradigma, estaríamos, hipoteticamente, frente a um campo. Estou falando muito rápido? Não? Está muito bem. Seguida. Obrigado. Na sequência, tivemos sorte, não sei o que... Né? Tem uma música brasileira, tive sorte na vida, não é isso? Uma música assim? Né? Eu acho que nós tivemos sorte na vida, porque na sequência vieram alguns convites que foram fortíssimos. Né? O primeiro convite foi da Prefeitura de São Paulo, 2001 e 2004, para a redução da violência nas escolas, e na época eu tinha 5 orientandos, né? Eram 455 escolas. Aliás, eles queriam que eu trabalhasse para 1.000, eu falei, 1.000 é muito, vamos reduzir. Aí ficamos de 4º ano ao 8º ano na época. Quantas escolas? 450, eu falei, topo. Não sabia que loucura seria aquela. Mas ao longo do processo, trabalhando durante 7 semestres, chegamos a ter 300 pessoas trabalhando. Alunos das universidades de São Paulo. E esses alunos tinham que se preparar. Aos sábados, ir atender as escolas. As escolas se reuniam, os professores, em polos. Começamos com 5 polos. 25 pessoas de cada escola iam para um polo. Quando nós aceitamos o desafio da prefeitura, dissemos, nós não queremos fazer aulas para professores. Porque não sabemos o que os professores vão fazer com isso depois. Nós queremos espaço para trabalhar juntos, professores, alunos e membros da comunidade. A prefeitura aceitou, fora do currículo, aos sábados, nas chamados polos. A ida para os polos era um momento mais romântico nosso. Né? Então, no primeiro semestre de 2004, por exemplo, tinha 17 vans em frente à ECA, que às 7 da manhã dos sábados, cada uma partia para um polo. Em cada polo ia encontrar 150, 250 professores. Ao todo, ao final, 11.000, entre professores, alunos e membros da comunidade, haviam passado por um processo. Que processo era aquele? Discutir que problemas existiam na escola e como resolvê-los através da comunicação. E claro que isso provocava tempos de discussões e tal, porque existia um elemento que colaborava conosco, eram os ônibus.
Passava um ônibus recolhendo os alunos e professores, iam para o polo e voltava 12 vezes no semestre. Como consequência disso, a educomunicação entrou na raiz do município. 6 administrações políticas inimigas umas das outras se sucederam e não conseguiram destruir. Hoje nós temos 300 projetos de educomunicação na cidade de São Paulo. Isso não é mérito exatamente nosso, isso é mérito de nós termos identificado uma maneira latino-americana de trabalhar essas questões, de aproveitar a questão da arte. Por exemplo, um dos elementos fundamentais para nós era termos sempre alguém da área de teatro na equipe. E nós fazíamos movimentos cenográficos durante as nossas apresentações. Havia sempre gente que entendia de tecnologia. Entre as pessoas que iam, nós tínhamos um mediador para cada 10 alunos no processo. Né? Bom, esse foi um grande projeto. Centro-Oeste, fomos para Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, atendeu 80 escolas. Numa aldeia indígena, tivemos um problema sério. Na aldeia indígena de Chavantes, em Sangradouro, cidade de Sangradouro, no Mato Grosso. A escola era uma missão dos padres salesianos de 120 anos. E lá fomos. Daqui a pouquinho o cacique mandou parar tudo. Porque as meninas estavam fazendo rádio. E na cultura chavante, mulher não fala frente aos homens. E as meninas falavam e os homens escutavam. O cacique mandou parar. As meninas reclamaram com a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação falou para o cacique: olha, a escola é pública. E, segundo a Constituição brasileira, mulher é igual a homem. Então, se na sua aldeia a mulher não fala, na escola ela vai falar. Aí o cacique chamou os rapazes e disse: vocês produzam rádio, porque não podemos deixar as mulheres falando sozinhas. E os rapazes começaram a produzir rádio. A produção foi forte, entrevistaram os velhos de todas as tribos ao redor e descobriram uma coisa. Na aldeia indígena brasileira, se tem uma atividade que exija formação universitária e exista algum índio com formação universitária, o índio assume. Os índios pediram que a direção da escola passasse para um índio chavante que havia feito pedagogia em Cuiabá. Aí, naturalmente, os padres salesianos protestaram. Como? Essa missão é nossa, 120 anos. A secretária disse: os índios têm razão. Negocie com o índio, o que ele vai fazer? Mas ele tem que assumir. E assumiu e está lá até hoje. Uma questão de cultura, né? De uma prática comunicativa. O Ministério do Meio Ambiente, desde 2005, começou a conversar sobre educomunicação socioambiental para contratar pessoas nas diferentes áreas de preservação com práticas educomunicativas e, finalmente, o projeto Mais Educação do MEC para a formação de professores à distância. Nos confiaram o Estado de São Paulo, fizemos uma série de produções sobre rádio e comunicação e formamos no Estado de São Paulo 6.000 professores em extensão e 450 em especialização, trabalhando com educomunicação. Aqui está, né? Os brasileiros sabem o que é sarampo, né? Aquela doença que deixa pintinhas no rosto. Aqui está a cidade de São Paulo, com os polos que nós atendemos, e aqui Mato Grosso também, com os polos que atendemos. Foram projetos que permitiram que nós consolidássemos experiências de práticas educomunicativas. Você já pensou pegar um barco e andar pelo rio Tapajós? E lá encontrar práticas educomunicativas às margens do rio Tapajós? Essa é uma foto, né, que mostra um centro de tecnologia aqui no centro, as crianças, né? E foi muito gratificante em 2007 poder ter essa aventura, fazer essa aventura. Um diálogo com o jornal Estado de São Paulo. 80 edições dessa página, ao longo de 2 anos, dialogando com os professores do município, quando o projeto nosso já havia desaparecido. Então, nós utilizamos a mídia sem publicidade no meio para discutir educomunicação. Diálogo com a mídia. O diálogo com o canal Futura tem sido muito em torno de como um canal cultural, educativo, pode trabalhar a educomunicação. A novela Velho Chico, vocês lembram dessa novela? Os latino-americanos que não sabem disso,
A Globo exibiu uma novela muito forte a respeito de questões ao redor do nosso Rio São Francisco, resgatando a cultura local e fazendo um grande projeto de educação ambiental através da dramaturgia. E a equipe que produziu isso tinha uma preocupação educomunicativa e nos chamou para ir ao Projac, no Rio de Janeiro, discutir com os produtores dessa novela a respeito dos rumos que a novela tomou. Aqui é uma visita à televisão SBT, que é um dos canais, que tem uma novela chamada Carinha de Anjos. O objetivo foi trabalhar com a mídia, levar os estudantes a um diálogo direto com os produtores midiáticos. E vice-versa, eles tiveram interesse nessa conversa. E, finalmente, o programa Mais Educação, do MEC, que começou em 2008, com o conceito, com um dos macrocampos de trabalho, chamado Educomunicação. E em 2008 a 2012, a pesquisa que foi feita, chegou até esse momento, mostrou o número de escolas que trabalhou com esse macrocampo que tinha uma base teórica da educomunicação. 6.527 escolas. O próximo. E, na verdade, essas 6.500 escolas em 1.821 cidades, 1 milhão de alunos atendidos, produzindo rádio, jornal escolar, vídeo, fotografia, mídias digitais e analisando as mídias. Foi uma grande oportunidade. Então, vocês vejam a sorte que se teve, que o conceito teve de poder estar dialogando com tão diferentes perspectivas. Um diálogo com a América Latina. No ano 2000, fomos convidados a ir a Bogotá, ir a Caracas, e lá nós conversamos com as Irmãs Salesianas das Três Américas e a congregação das Irmãs Salesianas da Doutoria de Comunicação nos seus colégios do mundo inteiro. O material que nós produzimos aqui, eles produziram na Índia, e a carinha que aparece lá são dos gurus hindus falando das mesmas coisas que nós falamos por aqui. Esse encontro, eu me senti no Brasil, pelas maneiras, esse encontro foi em Medellín, em 2011, que escolas das Irmãs Salesianas de todo o país reunidas para discutir a educomunicação. Chegamos à África, por favor. Burkina Faso. Um encontro de jornalistas, ano 2010, dialogamos com jornalistas. Aqui está o Paulo Lima, da revista Viração, também, que foi comigo, e ali nós fizemos um workshop a respeito dessa prática, retornamos outras vezes lá, e hoje há um grupo em Burkina Faso que atende os países de língua francesa, desenvolvendo prática de valorizar a criança africana na discussão midiática. Isso também aconteceu em países, por favor, avança um pouquinho, Angola, Botsuana e Guiné-Bissau, num trabalho que a ONU patrocinou. O assunto é a discussão da AIDS, como discutir esse tema a partir da educomunicação. E aí nós temos a Heather, essa mocinha que está aqui no meio, que é a vice-presidente da ABP Educom, jornalista, que fez esse trabalho nesses países. E no caso, o âmbito do trabalho do educomunicador está nas organizações sociais, está na gestão de sistemas comunicativos, nos veículos, na gestão de sistemas educativos, conversa com o Ministério, Secretaria de Educação, na prática da didática, em sala de aula e na pesquisa. E aí, esse mês de setembro, a revista Imprensa, 30 anos, é uma revista dedicada especificamente a jornalistas, faz uma matéria. Essa matéria é Educomunicação, uma nova área de atuação para jornalistas. Bom, claro, cada um está puxando agora o peixe para o seu balaio, né? A educomunicação não é uma prática para jornalistas nem para comunicadores, é uma prática para quem queira trabalhar na interface, né? Quem queira trabalhar na interface. Mas foi interessante o fato de um jornal, uma revista voltada expressamente para a área do jornalismo, se interessar pelo assunto. E dizer que, no caso da ABP Educom, nós temos, acho que 35% dos nossos associados vêm da área de jornalismo. Já é uma tradição do jornalismo estar mais próximo. E temos em Uberlândia o curso de jornalismo que tem disciplina de educomunicação, por exemplo, né? O diálogo do NCE com a Media Education, Media Educação, se deu em vários momentos. Eu já falei aqui dos encontros de La Corunha, Pedagogia da Imagem, e
fizemos um congresso internacional sobre comunicação e educação em 1998. A realização desse congresso, que trouxe pessoas de 30 países, e foi com muita colaboração dos companheiros de Espanha, porque os nomes internacionais foram os nomes que tinham participado, basicamente, dos encontros da Corunha, possibilitou que nós coletássemos materiais para a nossa pesquisa. Agora, de qualquer maneira, foi um congresso muito forte, mais ou menos 2.000 pessoas tomaram parte nesse evento, estamos celebrando 20 anos desse momento. Outro diálogo se deu no Rio de Janeiro, no Summit Media for Children. É uma organização internacional que faz esses encontros a cada 3 anos, e foi no Rio de Janeiro em 2004. E lá eles pegaram uma tenda no centro do espaço em que estavam vendo o evento, para que os adolescentes fizeram oficinas. A presença dos adolescentes já foi uma solicitação nossa. E eles, então, tinham ali ao redor de 120 adolescentes de 40 países financiados pela Unicef. Mas, na metade do evento, os adolescentes pararam as oficinas e disseram: nós já sabemos de tudo isso. Havia um menino de 9 anos que falava numa rádio em francês para 7 países de língua francesa. Havia uma menina de Moçambique que tinha um programa de rádio dela para todo o país. Eles já falavam. Havia um casal, um menino e uma menina. A menina era palestina e o menino era judeu. Trabalhavam numa ONG na fronteira pela paz entre os países. E assim ia. Né? Esses meninos disseram: não, nós já sabemos mexer com mídia. Nós queremos discutir o tema do congresso: mídia de qualidade para todos. Mídia de qualidade para crianças e jovens. E eles, então, pediram espaço. Ok, pediram espaço. E no espaço eles disseram o seguinte: mídia de qualidade, está escrito embaixo, é aquela que nós fazemos, ou aquela que os adultos fazem conosco. Vou repetir. Para os adolescentes, mídia de qualidade é a que nós fazemos, ou aquela que os adultos fazem conosco. Estamos em 2004, não havia todas as últimas conquistas da internet, mas já existia internet, claro, né? Eles tinham um nariz muito comprido, né? Eles tinham um pedantismo. Não, eles não tinham nem nariz, nem pedantismo. Eles mostravam a realidade da nova geração. Então, o assunto é o seguinte: ou nós nos aliamos a eles, ou vamos ficar para trás. Aqui nós temos um diálogo com a Unesco que se deu justamente no congresso do ano passado, em que o principal encontro foi o encontro em que crianças de 8 anos a jovens de 20 anos foram falando dos seus projetos. Não é? O congresso tinha 400 pessoas e eles conseguiram falar para ao redor de 100 pessoas. 1/4 do congresso ouviram aquelas crianças, que era a mesa deles no dia 3 de novembro do ano passado. E levamos 2 adolescentes a Brasília para falar no Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. A primeira da fila lá é a representante do MEC, em seguida o da Unesco, depois tem um carequinha no meio, o presidente do conselho, uma menina do Dante Alighieri e a professora Raquel Paiva, da Federal do Rio de Janeiro, e a outra menina no meio da escola pública. Quando no final do painel as pessoas levantaram perguntas, só perguntaram para as crianças. E elas tiveram com maior tranquilidade a fala. Saiu um livro lá em Brasília do Conselho com a fala, né, da senhora Maria Eduarda, que é essa menininha de 13 anos, ou a senhora Clarice Velari, que é essa outra menina do Dante Alighieri, falando como gente adulta de temas de adultos. O direito da criança de se expressar. Desafio hoje, e vamos caminhando para o final, né? É a Base Nacional Comum Curricular. Eu fiz 2 estudos, um sobre a versão primeira, outro sobre a versão segunda. E detectei que, pelo texto das 2 versões, havia um imenso espaço de atuação. Na leitura do primeiro, eu encontrei 80 tópicos que eles sugeriam que se trabalhasse a mídia ou que se fizesse leitura de mídia e assim por diante. E no segundo, isso está disseminado de uma outra forma, especialmente na área de linguagem.
A expectativa do plano é que se discuta a mídia e que se produza a mídia. Só que as duas versões examinadas e a terceira que circula não contempla espaço para a formação dos professores, não contempla espaço para a preparação. Então, existe um tópico que diz que a criança de 8 anos já pode pegar o seu celular e tirar fotografias. Ou já pode pegar uma câmera. Sim, mas como? Quem é que vai ensinar? Quem é que vai orientar? Não, isso não está previsto. O sistema educacional imagina que isto é nativo. São os nativos digitais. Já que são nativos digitais, que se entendam. Não cabe ao professor se meter nisso. Não há espaço. E é impressionante que a reforma de ensino que está dando na Prefeitura de São Paulo, onde nós temos 300 projetos de educomunicação, não admitiu colocar a palavra educomunicação no projeto pedagógico. Porque isso é nativo, isso já está na cultura, isso não precisa. Então, realmente há um problema sério do sistema educacional de conviver com a nossa área. Por esse motivo, a minha proposta aqui é que façamos uma grande aliança. Nós necessitamos que quem esteja preocupado com o tema de comunicação, educação midiática da comunicação, nos unamos. Pode ser que nós tenhamos pontos de vista diferentes sobre a nossa perspectiva, né? Alguns serão mais da tradição germânica, mais da tradição francesa, mais, especialmente os que vão fazer pós-graduação no exterior, vêm com com suas orientações. É válido, tudo isso é válido. Mas a base, lá embaixo, onde estão os estudantes e os professores, eles não estão interessados, né, nos nossos pontos de vista particulares sobre temas. Se nós pudermos colaborar lá na base, isso é essencial. E o momento é esse. Não é? Discussões sobre a base estão sendo feitas, mas nelas nós não temos interferido. Então, a minha proposta é que avancemos um pouco mais, descobramos caminhos de, nos estados, nas nossas cidades, começarmos a discutir. Referencial teórico, vocês perceberam que todos temos. Não é? A partir de nossas próprias escolas, de maneiras de ser e tal, temos referenciais teóricos, temos metodologias, né? Compartilhamos em Brasília, né, com a minha querida do Jocas, que está aqui presente, né, e fizemos um diálogo de práticas de mídia educação, de educomunicação. Isso foi ano passado, né? Então, eu fiquei imaginando que teríamos que multiplicar essas experiências, né, pelas especificidades de cada um. Deixa eu ver se já terminou. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não precisa avançar, vamos avançando, né? Pessoal, eu só queria mostrar esse cartaz. Um namoro com Educom. Produzido por crianças de 5ª série, 6ª série em São José dos Campos. Olha, eles não falam de um estudo, né, midiático, não. Um namoro. E para um adolescente, namoro é uma palavra forte. Esse é o símbolo que eles tomaram, né? Uma tomada para linkar lá na eletricidade, né? E entre eles, um namoro com a Educom. No caso, um namoro com a educação midiática, se quiserem, né? Mas a questão da afetividade presente no processo, para frente, né? E estamos ao Alfamed, ao Educom, né? 2 redes, cada um com suas especificidades, que, quem sabe, poderão avançar mais nesse diálogo. Agradeço muito essa oportunidade de estar colocando os pontos de vista do Núcleo de Comunicação e Educação. Estou aqui com o professor Claudemir, que coordena o núcleo agora, né? E é um dos coordenadores também da licenciatura em Educomunicação. A defesa da licenciatura é que o Brasil necessita de ter pessoas nos espaços de decisão que colaborem com o povo que está trabalhando. Então, onde é preciso um diploma universitário, vamos fornecer o diploma. Foi muito difícil vencer isso na USP. Tentamos em 94, nos negaram, voltamos em 2006, mas depois de um longo período em que nós fizemos como Milton Nascimento, nós fomos aonde o povo estava, esquecemos a Intercom, a Compós, esquecemos a universidade e fomos fazer projetos. Voltamos com os resultados. E aí, no dia 19 de novembro, o Conselho Universitário aprovou a licenciatura em Educomunicação. Estão lá na 7ª turma, né? Isso porque achamos que já é momento, né,
Esperamos que a PUC do Rio de Janeiro consiga implantar o seu projeto também de graduação em mídia e educação, que é a proposta no Rio de Janeiro, né, para que possamos avançar. E estamos muito vigilantes, não queremos que o Conselho de Educação seja usado de uma forma inadequada. Não é? Pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção. Alô? Bem, eu vou começar aqui fazendo uma questão para o professor Ismar. Estão ouvindo? Está ouvindo, gente? Bem, eu vou fazer uma pergunta aqui para o professor Ismar, enquanto o público aí se organiza para o mesmo. Na verdade, eu teria algumas questões, mas eu vou fazer uma delas. Depois, havendo o tempo, a gente faz algumas outras. Me suscitou uma curiosidade, né, porque a Bebeducon tem feito tem vários projetos, né, e um alcance grande aí, principalmente, vamos dizer assim, né, São Paulo, né, em especial. Essas pessoas que participam, né, desses projetos, elas se tornam multiplicadores, né, desse pensamento e dessas ações? Está me ouvindo? Se pelo microfone, põe a voz. Professora aqui da UFJF, parabéns por ter essa palestra. Queria lhe fazer uma provocação sobre a primeira questão, o segundo slide. Quando o senhor coloca a questão do lugar da mídia tradicional, hegemônica, no momento atual, da contemporaneidade. A mídia sempre se colocou, como uma certificadora das narrativas sobre o real, como aquela que teria o poder da verdade, né? E seria conhecida até como o quarto poder, capaz de derrubar governos, elencar revoluções, o que for. Bom, dessa maneira, no momento em que temos outros protagonistas, muito mais agentes capazes de produzir conteúdos e disseminar conteúdos, qual é o lugar que resta a essa mídia, vamos dizer, tradicional, às vezes conservadora, às vezes não, mas qual é o lugar que resta a ela? Eu acredito que a mídia vai ter que se reinventar. Realmente a queda de leitores de jornais é absoluta e o aumento da produção civil, né, independente, aumenta. O número de que algumas pessoas alcançam de seguidores, né, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, é muito maior que o número de seguidores de veículos. Né? Então a mídia vai ter que se reinventar. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Nesses dias, no Rio de Janeiro, existe a Multirio, né? Alguns de vocês conhecem, uma empresa que é produtora.
E no Rio de Janeiro caíram todos os orçamentos, inclusive da Multirio. E eles agora começam a discutir, tentam se reinventar. E uma das perguntas que eles estão se fazendo é se não poderiam estar dialogando com professores e alunos da rede, né, do Rio de Janeiro, e a partir deles começar a criar um processo de produção que envolva diretamente esses públicos e que não tenham exatamente o perfil da produção profissional que está sendo que rege a produção midiática, dos grandes meios, na qualidade global, mas que houvesse a qualidade que os adolescentes queiram. Né? Então, isso para dizer o seguinte, é preciso se reinventar. A mídia vai precisar se reinventar para sobreviver, subsistir. Ela está realmente num momento muito complicado, especialmente a mídia impressa, mas todas as demais estão. Num momento muito complicado, e se continuarem com o mesmo perfil, eles vão perdendo cada vez mais espaço. Né? Mesmo a audiência da televisão tem caído muito, né, devido à internet. Né? E quem sabe surge um espaço para nós, né? Estamos dialogando com a mídia, ao menos alguma mídia que se interessaria por essa questão de uma maior participação cidadã. Temos perdido batalhas, né? A questão do Canal Brasil, lá, né? A TV Brasil, foi uma perda terrível. Né? Então, estamos num momento de perplexidade em termos de descobrir estratégia. Gracias. Profesor Ismar, muchísimas gracias por hablar despacio y por todo lo que nos aportó en esta interesante conferencia. Yo vengo de un país que está muy interesado en algo que se llama el posconflicto. Vengo de Colombia. Y me interesa muchísimo poder ahondar en la experiencia que usted tuvo cuando se les conminó a trabajar con las crianzas para construir la paz en los barrios, en las zonas peligrosas. ¿Cómo fue esa experiencia? Finalmente, ¿cuáles hallazgos y cuáles momentos importantes tuvo esta interesantísima experiencia de trabajar con ellos? En la alcaldía de São Paulo, las escuelas estaban pasando por un proceso de destrucción, de alumnos en contra de los compañeros, en contra de los maestros, en contra de la institución. La Secretaría de Educación no sabía lo que hacer para la reducción de esta violencia. Se buscó muchos instrumentos hasta proteger las escuelas por grades, ¿cómo se llamaría esto? Cercas. Sí. Se creó la Guardia Municipal. La función de la Guardia Municipal en São Paulo, la protección de las escuelas, por ejemplo. ¿No? La cuestión era muy grave. El principio que nosotros adoptamos fue el mismo principio de la lucha en contra del apartheid en África del Sur. Cuando a través de la radio, en las escuelas del país se discutía la paz, la convivencia. Entonces, todo lo que es lo que distingue a la gente por cuestiones raciales, o culturales, o económicas, pasaba por este proceso. Entonces, en África del Sur se comprobó la eficacia de que el diálogo mediatizado o a través de los medios de comunicación facilitaba mucho discusión de temas como este, porque a los niños poder hacer videos, poder tener el micrófono en las manos y poder compartir eso con otros, especialmente con otras personas que son sus ídolos. Entonces, en las producciones, ellos hacían conjuntamente, maestros y alumnos, un maestro que les gustaba mucho, hacían conjuntamente, o iban a buscar comunicadores de la ciudad
para ponerlos juntos. Entonces uno estaba en la Globo, estaba con ellos también en el video. Y a los comunicadores les interesaba mucho ir a las escuelas en este momento. Hacíamos encuentro con ellos en las escuelas. Entonces, la metodología fue de discutir cuestiones de interés y tener siempre la pregunta, ¿cómo la comunicación va a colaborar para solucionar este problema? La alcaldía nos envió inicialmente los mejores alumnos. A partir del segundo año, nos envió los peores. De los que venían para destruir el proyecto, cuando tenían el micrófono en la mano, cambiaban todo. Porque imaginaban que quien usaba el micrófono eran personas buenas. Los comunicadores de la radio, por ejemplo, gente que trabaja con los rock, con otras de samba, otras músicas. Entonces, pasaban a liderar procesos. Y volviendo a la escuela, empezaba a involucrar otros compañeros. Entonces fue una alianza directa con los niños. Y los niños demandando a los maestros demandando a la administración. Nuestra propuesta fue del 4º año al 8º año, porque queríamos niños que tuvieran alguna información, pudiera hablar y todo eso. En 2008, estábamos lejos de todo eso, la alcaldía aceptó la solicitación de las maestras de trabajar con niños de 8 años, 6 y 8 años. La alcaldía aceptó y providenció materiales. Entonces, yo mismo fui entrevistado por una niña de 6 años, fotografada por otra de 4 años. Y hacían preguntas muy interesantes y todo eso, ¿no? Entonces, la experiencia fue mantener un grupo durante todo un semestre, 12 encuentros. La gente metida en el programa no tenía más sábado, todo el semestre ocupadísimos. Y ocupado con discusión de cómo reducir la violencia en sus escuelas, a partir de la comunicación. Es eso. Bom dia. Fazer só 2 perguntas, mas vai ser coisa rápida. Uma delas é que eu vejo que a discussão dentro da educomunicação engloba muito o rádio e a TV, assim, por terem sido mídias que surgiram, que ajudaram muito nesse processo. Mas como é que atualmente, para vocês, grandes educomunicadores, tem sido essa questão da entrada das redes sociais, como Facebook, Instagram, como direcionar esses meios para a educação também, já que dentro da escola e dentro da sala de aula e até na universidade tem-se uma evasão muito grande por conta que o aluno ali está perdendo tempo nessas redes. Como utilizar isso para esses meios educomunicativos? E a outra questão é, para os profissionais de publicidade, que são formados pensando, são criados só para direcionamento para o mercado, para a venda, como é que esse profissional pode se reinventar dentro dessas práticas educomunicativas, na sua visão? En relación a los medios, los analógicos y los digitales. Efectivamente, empezamos con la radio analógica, un estudio un kit de radio. Después, enseguida, a la computadora. Entonces, inmediatamente pasamos a trabajar en los estudios estoy hablando portuñol. Depois, imediatamente fomos aos laboratórios, né, e produzimos a partir das máquinas e dos computadores. A questão que se coloca nas redes sociais apareceu imediatamente no projeto que unia uma escola pública e uma escola privada. A partir do primeiro encontro, trocaram entre eles seus interesses e criaram um Facebook para eles. Imediatamente, o Colégio Dante Alighieri disse não podemos permitir isso porque a legislação não permite. Tem que ter 13 anos. E havia crianças com menos anos, né? E os alunos tinham feito. E qual é a nossa posição de educomunicadores? Bom, a questão foi colocada para eles. Existe uma legislação, existe uma mantenedora que tem seus princípios, como fazer. Existem outros capítulos. O que aconteceu foi que durante a discussão houve invasão, né,
do Facebook deles, da rede, houve invasão que demonstrou que era perigoso eles trabalharem naquele... Não é? Então, eles tiveram que encontrar novos caminhos de... De toda maneira, o tema da internet, das redes sociais, é tema de debate com eles. Não é? E entre os nossos colaboradores, existem várias pessoas trabalhando essa questão. Nós não temos solução ainda. Não é? Não temos solução ainda. O que nós estamos incentivando é que toda escola tenha o seu blog, toda escola trabalhe nas redes e divulguem, não é? Aquilo que normalmente já se faz. Não é? Então, nós não temos muito que ensinar, porque as novas gerações já vêm. O que temos que ensinar é a finalidade, né? Os motivos. E aí, nós discutimos muito as metas sociais. Por exemplo, a questão do meio ambiente, a questão da saúde e outras questões de interesse coletivo. Porque a indústria joga toda a rede social para a questão da vaidade e para a questão de formação de guetos. Não é? E nós lutamos contra isso. E essa luta é uma luta ideológica dos objetivos que o mercado coloca e dos objetivos que o projeto coloca. Mas é um tema em aberto. Nós não estamos inventando a roda, não. Nós só estamos buscando ver como colocar os novos instrumentos dentro das propostas. Tanto assim que aqui, o hashtag, né? Aceita todos. Hashtag por um mundo melhor. Hashtag, mas o objetivo é o que interessa. Com relação à publicidade, na verdade, nós temos uma expectativa do mercado, no que paga, em função do publicitário, que vai permitir que o mercado ganhe mais. Não é? A área da comunicação, existe uma área da chamada comunicação e responsabilidade social. Caberá às faculdades discutir essas questões. Não é? O que significaria a tal de responsabilidade social e onde é que o publicitário poderia entrar. Mas isso tem que ser colocado. Não é? A ECA deu um mau exemplo em 1994, quando fez sua reforma. Ela disse, nós temos que trabalhar para o mercado. Chega de comunicação alternativa. Não é? Mas não perguntou que mercado era aquele, para que esse mercado. Não é? E, infelizmente, os alunos estão perdidos com relação a isso. Não é? Então, eu acredito que isso é um tema que tem que ser colocado pelos alunos. Não confiem nos professores. Os alunos é que são a nova geração que tem que olhar para frente. Esses alunos é que tem que falar para o MEC, nesse momento que o MEC está fragmentando os cursos. Esses lobbies de antigos professores querendo reviver a década de 1930. Eu acho que a nova geração é que tem que dizer como é que elas gostariam, frente aos professores e frente ao próprio MEC.